Bom, gente, boa noite. Vamos lá iniciar. Então, nosso tema de hoje, que será o segredo por trás da origem emocional da ansiedade. Antes de tudo, vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou fisioterapeuta de formação e no meio dessa minha jornada, eu fui indo, para as terapias integrativas justamente por conta de muitas vezes não conseguir sanar uma dor física dos meus pacientes. E nisso eu fui cada vez me aprofundando mais e eu fui estudar especificamente as leis biológicas. Eu vou falar bastante dela aqui, já já vou apresentar para vocês como que ela funciona, quem desenvolveu, como que aconteceu. E depois dessa do caminho das leis biológicas, eu fui indo um pouquinho mais a fundo, junto com o transgeracional, fui fazer então o curso de constelação familiar para entender mais. Tenho a formação em psicogenealogia, onde nós estudamos também a árvore genealógica e todas essas questões de padrões que nós temos, de repetições, síndromes de aniversário que acontecem em determinados tempos, que se repetem nas nossas vidas, padrões de antepassados que nós, os nossos filhos, ou até mesmo os nossos netos vão estar reproduzindo. E hoje eu estou facilitando o curso, né, de formação em constelação familiar e fui agregando esses conceitos que eu fui vendo que cada técnica, cada um tinha um pedacinho desse quebra-cabeça, onde eu fui juntando. Tem também a apometria, que nós vamos estar entendendo que muitas questões podem ser energéticas ou espirituais, e muitas questões muitas pessoas acham que são espirituais, muitas vezes são questões de autoobsessão, que são conflitos de consciências, que são personalidades nossas acessadas. Então, às vezes tem muitos enganos, tem alguma coisa, né? Tem algo espiritual comigo, e às vezes não é espiritual. A maioria das vezes não é espiritual. Muitas vezes são os nossos níveis de consciência que acabam interferindo, assim como nós vamos, né, um pouquinho mais lá na frente, fazer um exercício onde vocês vão ter uma percepção de o que é trabalhar o campo, do que é acessar uma energia, uma informação. Então, para começar, anotem aí para vocês o que é a ansiedade para você. Por que para você? Porque cada um de nós temos uma vivência, temos um olhar, cada um de nós tem um sintoma que é semelhante, mas também é diferente um dos outros, porque nós não somos iguais, né? Nós não vivemos as mesmas coisas, nós não viemos da mesma família, muitas vezes até do mesmo, da mesma questão social, cultural. Então, para cada um de nós, a ansiedade vai ter um contexto. Então, anotem aí para vocês o que isso significa para vocês. Então, segundo o dicionário, está descrito que é um grande mal-estar físico e psíquico, como uma aflição, uma agonia. Por exemplo, a demora no atendimento causava-lhe a ansiedade. No sentido figurado, desejo veemente e impaciente. Com grande ansiedade, aguardava o seu casamento, outro exemplo. Outro sentido figurado, que é a falta de tranquilidade, receio, né? Com ansiedade, procurava um lugar para ocultar-se. Psicopatologia, que é um estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo que se revela indeterminado e impreciso e diante do qual o indivíduo se julga indefeso.
essa questão da psicopatia, ela já pega um pouquinho mais, né, fundo em algumas questões que nós vamos abordar. Aí, ó. Ansiedade, ela é uma reação natural que faz parte da nossa natureza humana necessária para o estabelecimento de estratégias que nos protejam de situações de perigos, seja este físico ou psicológico. Se estou alerta, posso reagir com rapidez a uma situação de perigo. A ansiedade, ela é um sentimento desagradável, vago, acompanhado de sensações físicas como palpitações, transpiração, dor de cabeça, falta de ar, desconcentração e entre outros termos, né, que é uma antecipação da ameaça futura e não fica restrito a situações específicas. Já o medo é uma resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida, restrito a situações externas e específicas. Uhum. Então, segundo o manual também de classificação de doenças, o famoso TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que também está muito em alta. Ah, eu tenho TAG. Ah, eu tenho TAG. Então, segundo o manual, ele é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, que perdura por 3 ou mais dos seguintes sintomas, que é a inquietação, a fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e a perturbação do sono. E como eu falei ali sobre a questão do Dr. Hammer, ele quem desenvolveu aqui as leis biológicas, é um médico alemão, que também, antes de ser médico, ele foi teólogo, ele quase foi padre. Bem semelhante à história que nós vamos ver ali um pouquinho, que é a relação com a história do Bert Hellinger, que veio a descobrir as constelações familiares, né? Então, o que que aconteceu? O Dr. Hammer, ele era um médico de oncologia. E ele, depois de um devido fator que aconteceu aqui na vida dele, onde o filho dele foi assassinado, e ele percebeu que ele desenvolveu um câncer de próstata e a esposa dele desenvolveu o câncer de mama. Então ele começou a perceber o que estava acontecendo dentro desse padrão que ele desenvolveu o câncer. Então ele começou a pesquisar a história de vida dos seus clientes e também a fazer tomografias para entender a relação da história vivida com o que estava acontecendo naquele órgão. Então, através dessas tomografias, ele ia analisando pontos circunflexos, né, que ele veio a denominar de focos de Hammer, onde é como se fosse um edema naquela região cerebral, onde estava, por exemplo, o foco ali do câncer de próstata. Então, havia uma alteração dentro dessa tomografia. E a partir disso, ele foi fazendo um catálogo de doenças e os conflitos vividos, os possíveis conflitos vividos. Então, ele classificou em seus estudos as 5 leis biológicas da nova medicina germânica. E a sua pesquisa está em plena conformidade com as leis naturais da embriologia e da lógica da evolução. Ao longo dos anos, o Dr. Hammer foi capaz de confirmar as suas descobertas com os estudos em mais de 40 mil casos. O resultado deste trabalho científico é a criação de um diagrama de psiquismo, cérebro e corpo, que identifica a doença e o conteúdo biológico da mesma. Gente, eu fiz um risquinho ali, mas não sei nem onde que eu apago, só sei que sem querer ali. Vou deixar ali que ainda não tô craque em mexer aqui no Zoom ainda, né? Então, para o Dr. Hammer, todos os eventos corporais, eles são controlados a partir do nosso cérebro. Logo, uma doença, ele é
é um acontecimento vivido em 3 níveis, que é o psiquismo, o cérebro e o órgão, que é um invariante biológico. O psiquismo é a nossa percepção perante aquilo que nos acomete. Já com a forma como nós vivemos o conflito, determina qual área cerebral atingida, e essa área é o conflito biológico, que é onde ele determinava e analisava lá nas tomografias o foco de ramo. O órgão, ele vai estar sendo o quê? A expressão conclusiva de todo o conflito, é o resultado final. E para a mesma percepção, sempre terá ao menos um órgão impactado. Então, nós somos um ser bem complexo, porque a gente tem tudo aquilo que é a nossa psique, toda essa região do ambiente, que é essa energia que nós percebemos, aquilo que vem de fora para dentro, como eu percebo esse meio externo também, como eu enxergo as coisas que estão acontecendo comigo, também vai determinar que tipo, né, de conflito que eu vou estar desenvolvendo. Então, a partir dessa psique, né, a gente vai ter essa informação que vem para o cérebro e do cérebro vai vindo para o organismo, né? Gente, quem estiver ali com o áudio ligado, depois só deixa Daí vai desligadinho. fazer aquele modo E nós de temos escolher. muito o quê? A lei bifásica, tá? Essa lei bifásica é bem importante vocês entenderem, porque isso daqui vocês vão ver como que nós estaremos funcionando com relação aos nossos sintomas, tá? Então, o nosso sistema, nós temos o sistema nervoso autônomo, que é o sistema, o SNA, o simpático, que ele vai estar, o quê? Fazendo o sistema que nós temos do dia, a ação, a luta, a fuga, que é o nosso dia a dia. Eu estou acordado, então eu preciso ter o quê? Ação, eu preciso ter essa a adrenalina ligada, né? Então, a gente não tem sono, né? Então, nós estamos presentes no dia a dia, alertas. Quando a gente entra aqui no parasimpático, que vai vir aqui o sistema noite, nós temos o quê? Não Eu, tampam a lua, elas gente, passam por tem alguém frente. ali com o microfone ligado? Conseguem desligar? Deixa eu ver se consigo deixar aqui. Não consegui fechar, acho que de todo mundo. Então, nessa questão da noite, que nós vamos o quê? Relaxar. Chega à noite, eu já tô, cheguei em casa, eu parei, porque se a gente não para, a gente também continua lá com a adrenalina, né? Então, quando a gente chega à noite, relaxa, tô em casa, daí fala, nossa, agora bateu um cansaço, né? Então, a gente vai ter um período que vai ser de recuperação de todos os sistemas que durante o dia estavam ativos. E então, vamos entrar nesse período de vagotonia, que é o quê? Estou cansada, não sonolenta, tenho vontade de dormir. E aqui nós vamos ter essa reação das duas fases que vão formar o conflito que nós vivemos, que é a FA, a fase ativa, e a fase pós-conflitolítica, que é a PCL. Vocês vão olhar, vão bater bastante dentro desses dois contextos aqui da FA, da PCL, durante essa palestra, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, a fase diurna, né, o tempo do dia, o curso do conflito. Esse DHS é o quê? É algo que eu vivi que me impactou. Um exemplo. Estou aqui tranquila, de repente vem uma notícia que aquilo me surpreende, me pega de uma maneira inesperada e aquilo me impacta. Nós chamamos isso de um DHS. Dentro desse DHS, principalmente a gente encontra traumas. Olha, eu levei um susto, um acidente, uma notícia, alguém me falou alguma coisa e aquilo, sabe, me impactou, né? Então, esse é o momento onde eu sofro um DHS que vai deixar o quê? Uma memória aberta, conforme o quê? O meu ambiente. Um exemplo bem clássico é a questão das intolerâncias lactose. Vamos pôr esse exemplo, que é bem simples de a gente entender. Nunca tive intolerância. De repente, depois de uma certa idade, a pessoa vai e desenvolve intolerância. O que que aconteceu que antes ela não tinha e de repente, num determinado ponto da vida, ela desenvolveu isso? É um DHS. O que ela viveu
quando eu estava tomando um leite, ou comendo um queijo, um derivado do leite, que me impactou essa informação. E essa informação, sempre nós vamos olhar para os nossos 5 sentidos, que é o tato, a visão, a audição, né? Então, o que eu percebo extra do meu ambiente ao meu redor é o que vai marcar a memória do nosso DHS. Então, a gente tem todo esse curso do conflito. Então, se eu sofri esse DHS, esse impacto, o que acontece? Eu vou ter uma fase ativa, um aceleramento dos batimentos cardíacos, eu vou ficar mais alerta, talvez eu vou ter uma sensação de mal-estar. Então, durante essa fase simpático-tônica, que é a fase ativa, eu vou estar nesse sistema de alerta. Eu estou num perigo, eu sofri um perigo. Então, cada vez que eu passar e sentir o cheiro do leite, o que que o meu corpo vai lembrar? Do DHS. Ele não vai lembrar, ai, olha, aconteceu isso, isso, aquilo. Ele vai lembrar, o teu corpo vai lembrar que houve um mal-estar. E você vai repetir e vai ressentir esse mal-estar desse DHS. Quando nós conseguimos sair desse sistema de fase ativa e nós relaxamos, né, que a gente vem aqui, ó, para a simpaticotonia, né, duradoura aqui, a vagotonia, que a gente entra na PSL, ou seja, a gente sai do conflito e a gente entra no estado de relaxamento. Um exemplo bem básico também. A pessoa está no trabalho, o ano inteiro trabalhando, estresse, um monte de coisa, um monte de aborrecimento. Aí ela tira férias. Ai, nossa, graças a Deus vou descansar. Aí nas férias, passa uma semana, de repente ela adoece. Ela pega uma gripe, tem um mal-estar. Ela fala, poxa vida, logo nas minhas férias? Por que logo nas minhas férias? Porque eu saí da fase de conflito, da fase ativa, onde eu estou vivendo todos os dias, né? Aquela questão do leão que tem que correr, você tem que correr do leão, porque senão ele vai te pegar. E a hora que eu paro, eu descanso, né? Aí vem o baque nos órgãos. E aí, nessa fase de PCL, que é a pós-conflitolítica, nós vamos ter um monte de outros sintomas que nós vamos entender aqui, tá? Então, a FA, que é a fase ativa, que ela é simpático-tônica, é o momento do estresse. A pessoa lá está vivendo o conflito neste momento, naquele momento. Na psique, nós temos uma preocupação constante com o conflito, um estado de alerta e ativação de um programa arcaico de sobrevivência fora da nossa consciência, ou seja, isso é inconsciente, é que nem o batimento cardíaco, você não fica pensando para ele estar lá batendo para respirar. E quais são os principais sintomas da fase ativa? Perda de apetite, perda de peso, o paciente está hiperativo a fim de ser capaz de resolver o conflito. Pensa o tempo todo sobre o seu problema, não consigo resolver. Eu fico aqui, ó, pensando nesse problema. Aí, se eu não consigo parar de pensar, eu vou conseguir dormir? Porque eu não consigo resolver. Então, eu vou ter insônia, né, durante essa metade da noite. Eu durmo, de repente acordo. Por quê? O meu cérebro descansa aquele tempo que ele achou que é o conveniente, mas como eu não encontrei a solução, eu preciso ter tempo para resolver. E aí eu acordo ou fico aquela coisa de noites picadas, né? Aceleração do ritmo cardíaco, aumento da pressão arterial, diminuição do calibre dos vasos periféricos, deixando as mãos e pés frios. Fase de cura, que é quando eu saio ali daquela fase ativa. Quando o conflito ele é solucionado, ou quando eu tiro aquelas férias, né, e eu saio daquela fase de estresse, tem início essa fase de cura, onde a pessoa sai do estado de estresse, continua e entra na fase de relaxamento e de descanso, para que o organismo se recupere do que aconteceu durante a fase ativa. Ele representa o oposto da fase ativa, pois aqui o sistema vagotônico que vai estar no comando. Então, vamos ter sintomas como febre, dor, inflamação,
O corpo fica quente, debilitado, cansado. E a natureza nos pede o quê? Repouso. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou tão cansada. Às vezes tu faz uma terapia, a pessoa faz a terapia. Nossa, ando tão cansada depois daquela terapia. Por quê? Muitas vezes tu conseguiu tirar ela daquela fase de alerta que ela estava. Então, essa fase de reparação, ela é muito importante também para quê? Para reparação dos tecidos, né? Ou dos órgãos também que estão em nível de estresse, né? Estão abalados, né? Então, durante o dia, isso a gente percorre durante todos os dias. Fase ativa, faz PCL de reparação dos nossos tecidos, de recuperação dos nossos órgãos, os hormônios, né? Para depois, no outro dia, eu estar apta a começar tudo de novo. Os principais sintomas da PCL, eles são mais intensos do que na fase ativa, porque eu vou ter processos de inflamação, febre, dor de cabeça, a pessoa vai transpirar pouco e só à noite, assim como urina e bebe pouco líquido. A diminuição do seu ritmo cardíaco, diferente da AFA, né? E as extremidades agora não são mais frias, elas estão mais quentes. Ok? E nós temos o que nós chamamos de crise epileptóide, que é o quê? Uma descarga simpaticotônica que vai gerar uma ação excessiva do sistema nervoso do glande simpático. Ou seja, vamos ter aqui, ó, todos os sintomas da fase ativa aumentados. Essa crise epileptóide, ela acontece quando eu estou muito tempo naquele conflito de fase ativa, aí de repente eu entro na PCL, resolvo, para às vezes, dependendo do conflito que vem essa crise, é o que eu sempre falo para os meus clientes de constelação, da reprogramação, às vezes eu tenho muita coisa reprimida. Então imagina uma espinha, tá lá o conteúdo, né, todo lá guardado. Para sarar, aquilo tem que sair. Então, aquilo tem um processo inflamatório, aquilo explode, dói, aumenta, é mais intenso, para depois ter uma fase de regeneração e de cura daquela lesão que estava acontecendo. Então, é aqui que vai entrar o quê? As crises de pânico, tremores, fobias, os soluços, os espirros, tosse, tiques, as câimbras. Muitas clientes minhas, né, que eu dou aula de Pilates, ai meu Deus, já fiz de tudo e tenho cãibra. Porque eu estou sempre oscilando, eu vou para a minha fase de reparação, só que eu nunca reparo. Então, cada vez que eu entro na fase de reparação, porque eu não consigo resolver o problema, eu volto a fazer FA para depois ir na PCL, aí essa crise epileptóide cada vez vai sendo um pouco mais intensa, porque o teu organismo está tentando resolver, mas algumas questões, vamos supor, é o meu trabalho, eu não posso deixar o meu trabalho, só que eu tenho um colega que me estressa. Ele me incomoda, ele faz um bullying, né? Então, eu não vou sair daquela fase de estresse enquanto continuar ali. Então, eu vou estar sempre revivendo e aumentando os meus sintomas. E é uma grande questão, que o nosso cérebro, ele só reconhece aquilo que já viveu. Tudo que nós vivemos ao longo da vida, ele vai provocar reações em cadeia sobre o nosso organismo. É daí que aparecem muitas das patologias. O nosso corpo e o nosso inconsciente marca todas as memórias vividas, em especial os nossos 5 sentidos. Logo, um evento vivido de uma forma intensa fica marcado e chamamos eles de programante. É um conflito vivido pela primeira vez, quando aconteceu o primeiro conflito. Todas as vezes que revivemos situações parecidas, nós vamos reativar esses programantes e vamos ter o que chamamos de trilhos de conflito, que são as situações que lembram no nosso inconsciente o estresse vivido e fazem com que o nosso cérebro entre em estado de alerta, como se o perigo pudesse ocorrer novamente. Aqui eu pus uma fotinha aqui do nosso querido Bert Hellinger, que ele também é alemão, né, foi entendendo padrões comportamentais. Então, dentro desse pré-programante, nós temos o programante, que é algo que eu vivi. E nós temos o que nós chamamos nas leis biológicas de pré-programantes,
que são situações que não foram vividas por mim, e sim por alguém do meu sistema familiar. Pode ser minha mãe, meu pai, minha bisavó, minha tataravó. E aquele sentido ainda está ativo em nosso corpo e nós reativamos com as nossas situações vividas. Então, o Bert, ele construiu a percepção de que o sistema permanece como uma grande fonte de conhecimento da história e age sobre todos nós que pertencem àquele determinado sistema. O campo mórfico, mais tarde chamado de campos morfogenéticos ou morfológicos, que foi descoberto e desenvolvido pelo Rupert Sheldrake, contém todas as informações acumuladas ao longo da nossa história. Essas informações são utilizáveis através do espaço sem nenhuma perda de intensidade depois de terem sido criadas. Como uma consciência sistêmica que possui suas diretrizes que devem ser respeitadas. Esses campos influenciam a matéria através do hábito ou aquilo que vem sendo vivenciado ao longo do tempo. Morfo vem da palavra grega de morphe, que significa forma, e genética de genes, que vem de origem. Então, a partir desse entendimento de que o que eu vivo hoje é uma reprodução dos nossos antepassados, só que hoje eu vivo um pouquinho diferente. Os seus filhos vão ser um outro repeteco nosso, porque você criou eles da sua maneira. Então, eles também vão ser condicionados a padrões de hábitos, de crenças e também de sintomas, como todos nós. Ah, eu tenho diabetes, meu filho tem diabetes. Nossa, é genético. Sim, é genético. É genético? Não, é epigenético, porque a gente não transfere, né, o DNA de um para o outro, mas nós transferimos as informações desse campo morfogenético para os nossos familiares. Esses campos, eles não são físicos e se manifestam em sistemas que possuem alguma organização inerente, desde sistemas simples que ele observou em animais, insetos, plantas, até chegar a nós, os seres humanos. Desta forma, através da consciência, os membros sucessores de um sistema são influenciados por aquilo que aconteceu antes deles. Esses campos organizam não só os organismos vivos, mas também cristais e moléculas. O autor e cientista Bruce Lipton, que está aqui no Brasil, né, houve agora, semana retrasada, um congresso lá em São Paulo, e para quem não conhece, busquem na internet, tem inclusive, né, a Biologia da Crença, que é um livro, mas tem um vídeo no YouTube sobre a Biologia da Crença, onde fica muito claro essa questão dessa reprodução do ambiente sobre o que nós somos hoje e os padrões comportamentais que nós disparamos. Então, nesse livro, onde ele vai explicar fisiologicamente como as nossas emoções transformam as nossas células e podem ser repassadas através de gerações, como memórias celular e de crenças. Dentro de alguns conceitos da constelação familiar, a maior parte das pessoas hoje já conhece, quem ainda não conhece, a constelação familiar ela é regida sobre essas 3 leis, dentro das quais nós vamos entender o que está dentro e fora para a gente ter bloqueios na nossa vida. Então, a primeira lei, que é a ordem, né, que é a primeira ordem, que é o pertencimento, que diz o quê? Que todos os membros, eles têm um lugar e o direito de pertencer ao sistema, ou seja, não existe ex-filho, ex-pai. É pertencente a essa família e ponto. Quando alguém é excluído, esse sistema entra em desequilíbrio e as características do excluído são assumidas por um outro membro da família. A segunda ordem, que é a hierarquia, que é a posição que nós assumimos em um sistema que vem antes, precede o que chegou depois. Assim, os pais antecedem os filhos da mesma forma que o filho que nasceu primeiro tem precedência sobre o segundo em ordem cronológica. Cada um tem o seu lugar e no decorrer do tempo e de deslocamento dentro da hierarquia, de baixo para cima. E a terceira ordem, que é o equilíbrio, que vai ditar
as relações humanas, que se equilibram através de uma troca, que é o dar e o receber. Aquele que recebe do outro se encontra em débito e na necessidade de encontrar a paridade e o equilíbrio. Então, todos os nossos relacionamentos são a base do quê? De troca. E se eu não tenho equilíbrio, né, aí entra a confusão. Se eu faço um trabalho e não recebo aquilo que me é devido, eu não vou gostar. Se você faz para mais, esperando algo também, às vezes também não foi combinado, né? Então, nós temos diversas questões aqui em relações, até mesmo como a gente estava conversando, né, Edilene, que às vezes a gente quer ajudar o outro, a gente quer dar para o outro, mas às vezes o outro não quer receber, né? Então, a gente tem que saber ponderar e equilibrar as nossas relações para que esteja todo mundo bem, porque se eu dou demais para você, quem vai ficar em débito sou eu, porque eu vou exaurir as minhas forças e às vezes a pessoa nem tem condições de te retribuir e aquela pessoa, no caso, vamos supor, eu, acabo ficando às vezes chateada, brava, porque, nossa, eu fiz tanto para aquela pessoa e ela foi embora, porque ela recebeu tanto e ela não conseguia ter como retribuir. Então ela se afasta inconscientemente. Quando uma ou mais dessas leis não são cumpridas ou respeitadas, gera-se o que nós chamamos de emaranhamentos em nossos sistemas. E esses emaranhamentos provocam conflitos emocionais, problemas de relacionamentos, doenças psicossomáticas, medos, psicoses, baixa de autoestima, problemas financeiros, fracassos, entre outros. Para Bert Helling, a doença ela é um movimento do espírito para curar a consciência familiar, trazendo a inclusão dos excluídos e equilibrando o nosso sistema. Nós somos leais ao nosso sistema, as doenças físicas graves, né, que elas podem vir de 3 gerações que não foram tomada a mãe, a avó, a bisavó, que tem relação com a mãe. Então, toda doença física, problemas, uma artrite, fibromialgia, doenças graves que afetam o físico da pessoa, nós olhamos para a questão de não ter tomado a mãe, ou mesmo de mulheres lá na ancestralidade que sofreram muito, e por lealdade, eu também carrego esse peso em homenagem a essas mulheres. As doenças mentais são até 3 gerações com ausência de pai, que pode ser de emaranhamento entre vítimas e perpetrador, não pode ser vítima e um assassino, algum perseguidor, alguém que fez mal àquela pessoa, e estar ligado também a crimes ocultos dentro da família. Quando a geração não olha o dano, a outra pessoa que vem depois vai carregar por essa outra pessoa. As crianças são as que mais carregam essas questões, principalmente com relação a excluídos. Então, elas adoecem no lugar dos seus pais. Eu por você, no amor mágico. Elas acreditam que pode salvar o seu grupo familiar. Eu vou no seu lugar. Por isso que as crianças carregam muitas questões. Então, a ansiedade, ela é um sintoma do quê? Pré-ocupação ou antecipação. Aqui tem um mapinha, né, que foi desenvolvido por cortes de camadas germinativas por Dr. Hammer, né, onde tem algumas questões de onde eu vou encontrar esses conflitos. Quando a gente nós vamos entrar agora nessas questões de antecipação, de pré-ocupação e com quais são os tipos de preocupação que nós vamos olhar agora. Nós olhamos muito dentro do mapa cerebral para essa área frontal aqui, tá? Então, é perto aqui da minha testa, perto dos olhos, onde eu tenho também percepção nasal. Então, ali nós vamos percorrer alguns sintomas dentro dessa questão do córtex cerebral, tá? Então, uma preocupação do quê? O que que não deu tempo? O sofrer por antecipação, ansiedade. É uma fase ativa do estresse, já que ela gera preocupação e alerta para resolver alguns processos. O medo frontal, que é onde está aqui, ó, marcadinho, né, com essas bolinhas aqui no mapa cerebral,
que é onde eu tenho medo de repetir a história do que eu já vivi, talvez, ou inconscientemente eu tenho medo que eu não sei o que que é. Eu vou para um novo trabalho. Eu fico ansiosa porque eu não sei o que que eu vou encontrar lá. Eu entro numa preocupação por antecipação, nesse medo frontal, porque está aqui na minha frente, só que eu não sei, é novo para mim. Então, eu entro nesse estado de alerta. O medo na nuca, que vai estar lá atrás, eles vão o quê? Ser um pouquinho diferentes. Eles vão gerar tensões em trapézio, que gera conflito de retina, porque eu estou vendo, mas eu não tenho noção do que é aquilo lá que está acontecendo. Então, ele vai gerar um medo do desconhecido, que pode vir a acontecer. É uma ansiedade do que eu nunca vivi, mas que pode vir a acontecer. Me traz um medo persecutório, um medo de alguém ou tipo um ladrão que vai chegar. Existe uma ansiedade um pouco maior, gerando às vezes até um pavor. Então, depois vocês vão anotando quem já passou por essas situações, os insights que vocês estão tendo, porque isso tudo é muito importante, porque nós estamos passando por tomadas de consciência. Preocupações financeiras. O medo frontal ou medo na nuca, junto com a questão renal. Essas questões que eu vou abordar de órgãos, eu não vou adentrar tanto, porque o Dr. Hammer foi analisando órgãos e os seus conflitos. Então, aqui eu enumerei alguns exemplos que estão ligados a ansiedades e a órgãos que afetam. Então, o rim, que ele vai estar na camada germinativa do mesoderma novo, que vai compor o quê? O nosso sistema músculo-ligamentar e ósseo. E também é associado o que a fígado. O rim, né, ele tem muito essa questão de eu ter essa resistência, né? De eu estar nessa ansiedade, nessa preocupação, a pedra no rim, por exemplo, aquela questão que eu vivo num conflito que eu nunca resolvo, e aquilo se empedra, porque eu estou sempre percorrendo aquela fase ativa, fase de recuperação, a epicrise, e depois eu volto na fase ativa, então o meu órgão vai fazer o quê? Ele vai regenerar e entrar em degeneração várias vezes, onde vai gerar uma pedra. Então eu estou num conflito que eu não resolvo nunca. O conflito que nós temos associado a fígado, né, em contexto emocional, vem de medos de falta. Quando nós olhamos lá atrás no nosso transgeracional, quantos dos nossos antepassados não passaram por fome? Por medo de faltar, por medo de não ter dinheiro, e quantos de nós não revivemos e não reativamos essas mesmas histórias nos nossos dias de hoje e acabamos entrando também dentro desse conflito, onde eu vou ter uma preocupação financeira, ou às vezes eu posso ser uma pessoa que tenho tanto medo de ficar sem que eu vou ser como se diz, aquela pessoa que guarda compulsivamente, né? Tudo ela tenta guardar porque vai faltar, eu vou ficar sem. Então, eu tenho medos antecipativos, com medo de falta, como, por exemplo, o meu bisavô. Eu tenho medo de viver aquilo que eu vivi na minha infância, faltar dinheiro hoje. Mas hoje não falta dinheiro, mas eu vivo naquela preocupação. Eu não saio desse redemoinho porque isso é inconsciente. E lealmente, dentro da lealdade familiar, eu estou nessa conexão, sendo leal a esses meus ancestrais. Estocar coisas em casas. Eu vivi uma situação de falta, ou posso ter vivido falta de comida, então eu tenho que estocar comida. Ou eu me senti desvalorizado porque na minha escola as minhas calças eram sempre rasgadas e eu não tinha dinheiro, né? Então, para ter uma roupinha melhor. Então, hoje eu começo a comprar um monte de roupas bonitas para que eu seja valorizado, porque lá na infância talvez eu não fui, porque eu não tinha. Ou foi alguém do seu transgeracional que viveu essa situação? Quantos de nós não vivemos, o avô, às vezes nossos pais, olha, o pai não podia ter, mas hoje você tem, né? Então, vão buscando os insights aí para vocês irem pescando da onde é que vem a ansiedade de vocês. Preocupação com mortes.
ter pensamentos obsessivos sobre mortes, que tem a constelação, né, que essas constelações, já já eu vou abordar um pouquinho melhor, tá? Pois já perdi o que era meu, então eu tenho que cuidar. Eu posso estar também associando o contexto de ovários, que na questão emocional dos ovários, quando a mulher tem perdas, não, ela ativa essas preocupações com mortes também, mesmo que ela não tenha perdido. Então, são contextos emocionais. E também, como os ovários, os testículos, né, no homem também, que são células germinativas, estão ligadas às questões de preocupação ou de perdas de crianças, de pessoas no transgeracional. Então, eu começo com medo excessivo de que vai morrer, fragilizando as artérias coronárias e, ao mesmo tempo, né, com a fragilidade desses órgãos, ovário e testículos. Por exemplo, né, relembrando que o Dr. Hammer foi descobrir essa conexão da psique, né, com esse DHS a partir da morte do seu filho, onde ele acabou gerando, né, um câncer de próstata, tá? Então, pode ser uma situação onde eu vivi, onde eu tenho medo que eu morra, ou, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia e eu estou num perigo iminente de morte. Eu tive uma doença na infância e disseram que eu não iria sobreviver, ou no parto, ou na gestação. Teve alguma alteração e tive sensação de perigo de morte, então eu estou sempre trazendo essa coisa de que tudo é muito intenso, tudo pode acontecer, e aquela pessoa que fica naquela questão de que, meu Deus, né, parece que, às vezes, até na maneira daquela pessoa falar, parece que ela está morrendo, né? Então, quais são as memórias, né, que ela viveu ou com alguém do seu transgeracional viveu com conflitos de morte? Eu vou abordar bastante essa questão de constelações cerebrais que são diferentes do nosso contexto de constelação familiar, tá? Então, a constelação cerebral é quando eu tenho dois conflitos ativos dos dois lados do cérebro. Do lado direito e o lado esquerdo, nós temos emoções e sentidos diferentes. Então, do lado do território feminino, que é o lado esquerdo, é uma maneira de pensar, do lado direito é outra energia, outra maneira de pensar. E quando eu tenho dois conflitos que se alinham, né, como aqui, que tem essas duas circunferências, é o que nós vamos chamar de constelação. Então, vocês vão ouvir bastante esse termo constelação, tá? Então, preocupação com mortes, constelação maníaca ou suicida, eu vou entrar quando eu tenho esses dois contextos. E essa balança, né? Sabe aquela pessoa bipolar? De repente ela está muito feliz. Daqui meia hora, ela está meio depressiva. Então, quando eu tenho dois conflitos ativos, dependendo daquilo que eu vivo, se eu relaxo, eu saio do estresse, eu entro numa mania, né? Numa parte depressiva. Se eu vivo numa fase ativa, eu vou entrar num outro contexto. Isso acontece e fica muito nítido em pessoas que têm essas variações de humor, elas não conseguem sair por si só e não é por força de vontade, tá? É uma questão que realmente é impactante, afeta todo o comportamento dessa pessoa. Então, dentro das leis biológicas a gente vai atender uma pessoa que tem essa constelação de preocupação com mortes, a gente tem que olhar em que nível aquela pessoa está. Ela é depressiva? Ela está no maníaco? Se ela está nesse lado direito maníaco, se eu tiro ela bruscamente do conflito, eu posso fazer com que ela tenha uma tendência suicida. Então, ele tem o quê? Obcecado pela morte, pode pensar sobre o que poderia acontecer com a morte ou com a morte de outras pessoas, pensamentos religiosos e espirituais com relação à morte. Já quando a pessoa está do outro lado da balança, do território masculino, do lado direito, vamos ter os pensamentos mais fúnebres e tristezas pela morte ou possível morte das pessoas. Em geral, não passa de atos, né? Ou seja, é diferente do maníaco, que o maníaco ele vai para ação. Já o depressivo triste, ele só fica ali
naquela situação onde ele está se encontrando. Outro tipo de ansiedade. Eu quero tudo do meu jeito na minha hora. É aquela pessoa mais irritadiça, tudo tem que estar no seu controle, que tem a constelação frontal, que tem os dois conflitos ativos aqui na frente, que são perigos eminentes de coisas que estão por vir mais. Tem mais coisas por vir. Eu não sei, eu estou buscando, né? Mas eu estou sentindo que tem coisa ainda para vir. Então a pessoa entra também numa mania. A constelação maníaca agressiva são pessoas confrontantes que reagem a situações onde vai ter fragilidade na curvatura menor do estômago, vesícula biliar, ductos biliares e, ao mesmo tempo, no reto do intestino. É a raiva indigesta, onde eu não tenho o meu lugar, não tenho a minha posição na família e no meu trabalho. Então, é uma pessoa muito... Sabe que a pessoa está sempre explodindo, né? Então, quando eu tenho essa conjunção, eu tenho uma pessoa explosiva, ela é confrontante com tudo e com todos, e ela se opõe às situações. E se tem contexto de brônquios, né, o pulmão, é a questão de eu ter que defender o meu território. Quando eu tenho brônquios afetados, ao mesmo tempo nessa constelação agressiva, vai ser uma pessoa agressiva com uma alteração de voz. Então, ela tem que se impor, ela fala alto, né? Ela tem que falar mais alto do que todo mundo, né? Então, ela tenta dissuadir para tentar tomar o meu território de volta, o meu lugar. É a pessoa que está sempre na ansiedade de que as coisas vão fugir do seu cronograma, da rotina. Tenho que calcular tudo. Quando algo sai fora do cronograma, eu explodo e eu reajo a essa situação. Num contexto de insulina, que é um contexto de resistir, de ter que resistir às oposições daquilo que eu estou vivendo, eu vou ter o quê? Quando um conflito está ativo em insulina, a pessoa pode ser do contra. A pessoa que confronta situações, se alguém força algo, ela vai do contra ao desejo dos outros. Ela não aceita ter que ceder a alguma situação. Ou seja, se algo vai sair do seu cronograma, ela não cede e não força, e força, né, aliás, né, para as coisas saírem do jeito que ela queria. Um exemplo bem básico é só a gente pegar as crianças. A criança, quando você fala para ela que não vai ter o sorvete X, nossa, ela não entra na birra. O adulto também faz esse mesmo movimento, só que às vezes de uma maneira um pouco mais explosiva. Preocupação com limpeza e arrumação. Ansiedade. É um contexto de sujeira ou correlação de querer me limpar demais, pois eu me senti sujo. Eu tenho que me limpar ou com outros, pois eu senti sujo com a atitude que alguém causou contra mim. A sujeira, o desgosto podem estar lá dentro de mim, mas eu vejo tudo como sujo e tenho que organizar. Pode ser que lá na infância eu tenha me sentido atacado. E se eu não arrumasse, eu iria apanhar. Ou os pais brigavam e eu tenho que deixar tudo arrumadinho para que não haja nenhuma desarmonia. Então, isso vai gerar o que na pessoa? Uma sensação de que só eu tenho que fazer isso tudo. Só eu vou ser capaz de cuidar de tudo para que ninguém brigue, ninguém se separe. Eu entro num processo de ter que dar conta de tudo e de limpeza. Ou também eu vou ter a sensação de sujeira comigo. Será que houve um toque sexual, um abuso, ou uma gestação que foi vista como suja? Ai, a mãe era nova, não era casada e engravidou, e isso não era legal? Aí eu entendo que tenho sempre que limpar tudo. Posso ver a menstruação como algo sujo, incômodo, como se algo tivesse acontecido. Ou aquele aborto provocado, que foi sujo, foi um pecado, foi fora das normas. Cada vez que eu sangro, tenho que tomar banho, uma sensação de sujeira, eu posso tomar até 5. Tem pessoas que chegam nessa compulsão de tomar 5 banhos por dia, de lavar demais os órgãos genitais, porque isso é sujo, né? Porque isso foi algo
que essa pessoa viveu ou ela reativou. Quando eu tenho conflito motor, são movimentos repetitivos que eu, né, ou algumas pessoas encaram como ansiedade, mas que ela não é bem uma ansiedade. Ela vai estar dentro de uma constelação cerebral de conflito motor. Aqui vocês viram que já mudou o mapinha, é um ou outro corte cerebral. Dentro desse conflito, onde eu me senti preso, ou um movimento que não poderia ter sido feito, um movimento que eu fui também forçado a fazer. Por exemplo, a mulher antigamente que não podia se separar. Ela não podia ter livre-arbítrio de fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Eu não posso sair de casa, eu não posso trabalhar. Então, qual é o conflito onde eu me senti preso? Ou aquilo que eu não poderia ter feito. O que que a pessoa às vezes pode ter feito que não foi bem visto, ela foi reprimida por aquilo. E eu tenho esse conflito de movimentos repetitivos. Então, dentro da medicina germânica, nós vamos avaliar qual é o movimento, vamos supor, são olhos, né, que nós vamos olhar, é ombro, pescoço, braço. A pessoa, qual é o movimento que ela faz repetitivamente? O que isso está dizendo? É pescoço, ela está às vezes falando sempre sim, às vezes parece que ela está sempre falando não. Aquela pessoa que você conversa com ela está sempre assim. O que que ela não poderia ter feito? O que está sendo essa negativa dentro desse movimento repetitivo? Piscar os olhos, que é uma sensação de que eu não quis ver algo. Idem, né, que é igual ao item anterior. Eu fui forçado a ver, por exemplo, eu fui forçado a ver, a matar um animal, a ver esse animal sendo morto. Um exemplo lá de antigamente, matar porco, galinha. Eu não suporto ver as brigas dos meus pais. Eu fui forçado a olhar, ou não quero enxergar algo, ou enxergar algo que eu deduzo estar acontecendo. Por exemplo, a minha esposa está me traindo. Aí eu finjo, né, que isso não está acontecendo, eu não quero ver. Mexer ombros, pescoço, nariz. Podemos partir do pressuposto que existe uma fragilidade local. Os ombros, né? Eu quero estralar esse ombro, conflito motor, está associado ao quê? A musculatura articular. O ombro é o meu espaço, é aquilo que me delimita entre eu e o outro, entre eu e você. É aqui que acaba o meu campo e começa do outro. Então, se às vezes eu tenho que me forçar muito aqui, né? Será que eu talvez não esteja me sentindo acuada, por aquela pessoa, o marido, o esposo, o pai, a mãe? Eu não posso ter esse meu espaço, então eu tenho que estar sempre aqui, me reprimindo. O pescoço, né? A ATM está muito ligada, principalmente a grandes raivas, né? Então, quem tem muita questão de dor na ATM, o bruxismo, né? Quando a gente faz um movimento, né, que tem a reprodução do bruxismo, desse conflito de ATM, o que que me arremete? Eu não posso falar, eu tenho raiva, eu tenho que engolir, morder as minhas palavras para elas não saírem. Então, como se fosse abrir os ouvidos, esse conflito de ATM, aquilo que eu ouvi, que eu não quis, que eu quero te atacar, mas eu não posso falar, não posso pôr para fora. Então, sai do contexto muscular para um articular, onde eu tenho que fazer um movimento gerando um tique. A pessoa às vezes estrala, trava, né? Tem que ficar às vezes abrindo a boca, porque isso parece que dói, trava. Então, o bruxismo, né, de ficar rangendo os dentes porque eu tenho raiva e não posso me expressar, não posso morder. Pessoas que mostram o dedo, né? Tá sempre lá, tem a conotação com agressividade e também sexualidade. É uma sujeira que ela viveu na sua sexualidade, um transtorno vivido por essa pessoa ou por seus pais, ou seus avós. O nariz está sempre descendo, o nariz, tem muita coceira no nariz, tem uma fragilidade na mucosa, algo que não me cheira bem, alguma situação que estou vivendo e quando eu relaxo, vem essa coceira. Pode também se tornar um tique, tem que corrigir o conflito articular para acessar esse conflito. Roer unhas, ranger dentes, que é um processo de agressividade,
de não poder mostrar os meus dentes e as minhas garras. Eu me sinto impotente ou incapaz de agredir ou mostrar a minha agressividade. Isso acontece muito com crianças, onde elas são restringidas com relação às suas necessidades. Por exemplo, queria fazer tal coisa, não pode. Não pode expressar suas necessidades. E não pode reagir àquele adulto, porque senão, se você, né, falar isso, fizer aquilo, você vai apanhar. Aí eu não. Como que a criança vai reagir? Vai expressar essa raiva? Ela não expressa. Então, o modo dela pôr esse sentimento para fora, muitas vezes eu estou aqui correndo, eu estou rangendo, né? Às vezes se machuca. Então, pode também trazer do transgeracional esse processo de pessoas que foram impossibilitadas de expressar a sua agressividade, de falar o que gostaria e expressar as suas vontades. Ir para o banheiro toda hora. Alguém aqui acorda à noite para ir 2 vezes, 3 vezes no banheiro à noite? Esse vai entrar dentro do contexto do conflito de canais coletores renais. Quando eu relaxo, eu saio do conflito que eu estava em fase ativa, resolvo, eu à noite tenho o quê? Um edema cerebral, onde na fase de PCL eu vou exudar, eu preciso jogar para fora. Então eu tenho mais vontade de fazer xixi, por isso que a gente acorda, né? Se eu acordo muito à noite, é porque eu tenho uma massa de conflito acontecendo em fase ativa que está grande. E eu tenho que ir repor, fazer mais xixi para eliminar todo esse edema cerebral, esse líquido que está vindo desses coletores renais. Então tem que ir ao banheiro toda hora, mas isso pode ser momentâneo, né? Ou quando eu saio do conflito, eu tenho que eliminar o edema do cérebro, né, e do órgão. Pode ter sensação de perda de território também, onde ele vai à noite no banheiro, toda hora tem que estar demarcando um território, porque eu estou me sentindo inseguro, mas faço só um pouquinho de xixi, vou lá, nossa, acordo à noite, vou lá, faço só um pouquinho de xixi, dá aquela coisa, dá até raiva. E vai ter o quê? Conflito de perda de território, onde as pessoas, né, a pessoa vai várias vezes fazer xixi de pouquinho em pouquinho. Então, às vezes, até durante o dia, né, ela tem que estar sempre fazendo xixi. Quando a gente olha para essa questão de território, a gente usa muito a analogia do cachorro. O cachorro, ele anda, você anda 10 quarteirão, ele vai fazer xixi em todos os postes que ele puder, porque ele está marcando território. Conosco, isso acontece também, lógico que de uma maneira um pouco mais racional, só que irracionalmente, inconscientemente, nós também somos seres animais. Então, essa questão do xixi, às vezes da incontinência, de eu estar sempre perdendo gotinhas de xixi, porque eu estou tendo problema em território. Território é o quê? Território é tudo aquilo que é meu. É meu corpo, minha caneca, meu lápis, minha caneta, minha filha, minha casa, meu trabalho, minha cadeira, tudo aquilo que eu tomo como é meu e tem alguém que está lá, talvez invadindo esse território, tentando tomar isso de mim. Eu me sinto ameaçado com o meu território, né, com a minha filha, ou um namorado, né, que ela conheceu, e talvez eu possa ter essa visão de um ataque ao meu território, né? Estão me tirando esse território. Então, sempre vamos olhar para os nossos conflitos, nossos sintomas, lembrando que nós, antes de mais nada, nós somos seres animais também. Então, nós temos reações instintivas que, às vezes, racionalmente, nós esquecemos de olhar. Então, aqui dentro do contexto do foco de Hammer, dentro do contexto do cerebral, do córtex cerebral, aqui nessa questão do xixi, a gente tem 2 focos de Hammer, onde vai formar essa constelação, né, que a gente abordou aqui nesse momento, tá bom? Compulsão alimentar. A hipoglicemia gera compulsão. Então, nesse caso, nós vamos olhar para uma fase ativa de estresse. O contexto de onde eu me senti incapaz de reflutar, ou seja, de evitar um conflito, eu senti repugnância, eu senti desgosto a algo, mas eu não pude fazer. Ou quando eu tenho uma sensação de repugnância, de nojo,
vou ter uma repulsa à situação, à pessoa, aquilo que fragilizou, fazendo que abaixe a minha glicose, abrindo, sabe aquela sensação de buraco no estômago? Nossa, eu acabei de almoçar, acabei de jantar, mas nossa, parece que eu tô com tanta fome e ainda tem um buraco. E eu tenho que comer para repor energia. Entra também em medos frontais, onde eu tenho que refutar, evitar um combate. Outro conflito seria aumentar a glicose, para eu ter mais capacidade de confrontar aquele problema. Quando eu saio da fase ativa de estresse, aí eu vou ter o que? A queda da glicose em uma compensação, gerando uma hipoglicemia, em uma fase de reparação, dando muita vontade de comer para eu repor energia, para confrontar mais ainda da próxima vez. Não, acho que não foi no grupo aqui da palestra, mas eu coloquei aquele questionário sobre questões da ansiedade, e teve uma pessoa no outro grupo que respondeu que ela tem compulsão alimentar. Não sei se ela está aqui assistindo, porém, dentro desses quadros, quando eu faço a avaliação das leis biológicas, eu pergunto assim para a pessoa: em alguma fase do dia ou da noite você tem um ataque de fome? Às vezes a pessoa fala: olha, é à noite, mais ou menos depois do jantar, ou um pouco mais tarde. Tá, vamos retroceder. O que que acontecia? Eu sempre gosto de retroceder lá para a infância, né? Então, o que que acontecia lá naquela infância? Talvez que isso era um perigo. Será que naquele horário da janta, ou às vezes no horário do almoço, o pai e a mãe brigavam? O pai chegava e brigava com a mãe? Ou acontecia alguma coisa que era constante? E eu entendo isso como o quê? Um perigo, medo frontal que está aqui na minha frente, e eu sou incapaz de evitar um conflito, porque uma criança vai falar com o pai e com a mãe parar de brigar, ela vai ficar bem quietinha. Então, aqui dentro desse contexto, a gente sempre vai olhar o que foi vivido, e às vezes, quando a pessoa fala, nossa, tem compulsão alimentar, que horas que isso acontece? Porque tem hora. E essa hora é um programante, foi o que foi programado naquele horário. O nosso inconsciente, ele nunca esquece o que aconteceu com a gente. Então, quando a gente olha novamente para os nossos contextos de ansiedade, o que estava acontecendo ali? Tireoide. Não quer dizer que a gente vai ter alteração de hormônios aqui. Isso é um contexto emocional. A tireoide, ela é conhecida dentro das leis biológicas como o órgão do tempo. É ela quem determina os nossos ritmos do corpo. Em fase ativa, vai ter um aumento do nosso metabolismo, e na PCL, né, que num pós-conflito, esse ritmo vai diminuir. Então, eu tenho fase ativa, fase de vagotonia. O que houve dias antes do sintoma que foi percebido para você como uma urgência? O que não deu tempo de fazer? O que não deu tempo de você conseguir? Então, a pessoa está naquela ansiedade que eu tenho que fazer. Nossa, está chegando o horário. Meu Deus, eu tenho que correr. O que que não deu tempo? Então, às vezes, ela entra numa programação que parece que ela está sempre perdendo hora. Ela está sempre eufórica, sempre fazendo tudo estabanada, porque parece que está faltando, ela está perdendo hora. Então, a gente tem que entender o que condicionou essa pessoa a ter esse padrão. O que não deu tempo dela fazer. O que ela não conseguiu fazer, que deixou ela nessa programação repetitiva, onde ela está sempre nessa situação de estou perdendo hora. E aqui eu vou convidar vocês para fazer esse exercício. Esse exercício é um exercício sistêmico, tá? Eu, primeiramente, vou passar para vocês esse exercício e depois nós vamos olhar o que isso significa. Então, se conectem com essa imagem. Essa imagem, eu pus uma programação mental nela. Dentro das constelações, nós chamamos isso de âncora. Então, a âncora, ela é uma informação que vai despertar em vocês um sentir. Sem pressa,
sem racionalizar, apenas perceba como que é a sensação para vocês vendo esse objeto aí na frente. Isso me traz uma calma, um aconchego, um conforto? Ou será que isso me deixa acelerada, agitada, me traz raiva ou alegria? Quando nós trabalhamos com constelação, nós não olhamos para o que é o racional, o que que é essa forma. Não, eu olho para o que eu sinto com a emoção que vem, com essa informação que eu estou vendo nesse momento. Vou dar mais um tempinho. Acelera o coração, diminui minha calma. Como é que fico? E o segundo é a mesma coisa. Tem uma outra informação aqui que nós vamos já já saber. Qual é a sensação, qual é a emoção que vem com a mudança dessa forma? É parecida com a outra? Ou será que essa me gera um desconforto, alguma emoção, alguma lembrança? Preste atenção no que o seu corpo diz para você. Anotem as suas percepções. E agora eu vou convidá-los, antes de seguir, para que vocês abram o microfone de vocês, quem quiser abrir a câmera também, que eu quero que vocês tragam para mim um pouco daquilo que vocês sentiram, tá bom? Podem abrir o microfone. Quer compartilhar, Edilene? Alguma percepção que você sentiu? Na primeira figura, ela me trouxe alegria e conforto. A segunda, ela me deixou meio ansiosa, me incomodou um pouco. Mas alguém gostaria de compartilhar? O que Oi, lá? com, eu sou a Ana. Oi, Ana. Tu não tá Então, aparecendo. comigo foi ao contrário. A primeira eu já senti uma certa aflição e na segunda eu já senti mais tranquilidade. Tranquilo. Vai só deixar anotando. Eu vou ver se mais alguém quer compartilhar para a gente entender esse contexto ali. Alguém mais? Vamos, gente. O que é esse medo de aparecer aí? Abre a câmera, ou abre aí o microfone de vocês. Tá todo mundo quietinho, olha só. Então tá. O que representa o círculo?
A informação que eu coloquei, para a gente ter essa noção, né? Até foi interessante que para a Ana foi de um jeito, para a Edilene foi do outro. Assim como que para cada um de vocês vai ser uma sensação, uma emoção diferente, que também a gente vai arremeter essas questões de ansiedade. No círculo, eu coloquei a informação impressa de mãe. E o quadrado, o pai. Então, quando nós olhamos agora, não para a figura, mas sim para essas palavras, né? O que eu vivi com minha mãe, o que eu vivi com relação ao meu pai, que me gera um desconforto, que me gera uma ansiedade, que me gera, às vezes, um aceleramento, né? O que está acontecendo nesse corpo? O que eu vivi que talvez foi difícil, né, com relação a ela ou a ele, que isso me gera um padrão de ansiedade, né? E muitas vezes aqueles padrões, todos aqueles exemplos que nós vimos e nós vamos ver um pouquinho só mais agora adiante, são memórias que vieram desse transgeracional. Às vezes essa questão da limpeza que às vezes a pessoa tem hoje é algo que não foi ela exatamente que viveu, né? Não tá. Deixa eu tentar. Ô, Cléo, entendi. No primeiro, né, você sentiu o conforto, que é a mãe, e na segunda foto, o desconforto, que é a questão do pai, tá? Então, o que que essa mãe pode ter vivido numa situação de sujeira, onde eu tenho que estar limpando, onde você talvez também tenha vivido essa questão de que, nossa, o pai vai chegar em casa, se não tiver tudo limpinho, vai dar BO, né? Então, a gente vai analisando que dentro desses padrões comportamentais que nós disparamos, de ansiedade, então, a ansiedade é uma palavra tão pequena para tantas representatividades. Então, como que, não desmerecendo a classe médica, porque eles são extremamente importantes para nós, a farmacologia é extremamente importante para nós, mas como que vai ter um tratamento medicamentoso se eu não desprogramo o conflito que a pessoa está vivendo? Se eu não tiro ela da onde ela está parada, porque o DHS, que é aquele fator inesperado, que eu vivi de uma forma dramática, que me impactou, ele me deixa parado. Ele me deixa parado naquele tempo. Então, por isso que eu tenho trilho do conflito. Por isso que cada vez que eu vivo uma situação que eu sinto cheiro, eu ouço, eu banho, eu sinto gosto, e aquilo reativa a memória no meu corpo. E eu entro em estresse, em ansiedade. E tem pessoas que passam a vida toda numa fase uma fase ativa dentro dessa questão de ansiedade. E ela percorre médicos, ela percorre, às vezes, psiquiatras, psicólogos, mas tratando algo que está ali sendo o exterior, ela está na superfície, ela não está no foco lá no interno. Então, eu não consigo, eu melhoro, vamos trabalhar a respiração. Eu falo assim, é super importante a gente aprender a respirar, porque nós não respiramos corretamente, porque a gente está sempre correndo. Então, às vezes fala para a pessoa, para, respira, solta, né? Todo mundo já passou por isso. Respira uns minutinhos antes de tomar a decisão, porque você está nervoso. Conta até 10. Isso realmente vai fazer o quê? Eu sair da fase ativa, porque se eu estou numa fase ativa e eu estou no estresse, eu preciso tomar uma atitude rápida. Às vezes eu não vou tomar as melhores escolhas, porque é uma atitude de luta e fuga. É uma atitude de sobrevivência. Por isso que muitas pessoas partem por uma briga, fazem coisas que se arrependem depois, porque elas estão numa fase ativa onde eu estou em estresse, eu estou com a minha adrenalina lá no alto e o meu racional, ele não está completamente
né, completo ali para a gente. Então, às vezes, a gente enfia os pés pelas mãos. Quando a gente vai entendendo esses padrões, né, deixa eu ver aqui, que é epilético, é crise epileptoide, tá? A crise epileptoide, que eu não, gente, eu ainda estou aprendendo a usar esses negocinhos aqui todo, tá? Escrito note. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Manic Roche, né? Escamute. Eu acho que talvez agora saia ali do. Acho eu que sai, né? Ouve. Eu vou ainda aprender a usar isso tudo, tá, gente? Mas eu tô te vendo ali, tá, Cléo? Ali é crise epileptoide. Ela é diferente da crise epilética. É um contexto que está dentro lá das leis biológicas, que é onde eu vou sair, quando eu tenho aquela fase de normotonia, entro numa fase ativa do dia, que eu tenho que ter é, atenção, eu tenho que ter adrenalina para lutar, para pegar o meu trânsito, né, e ter atenção para não bater. Aí eu vou à noite para casa, eu entro em vagotonia para descansar, para relaxar, para reparar os meus órgãos e tecidos, as questões neuronais, para no outro dia começar tudo de novo. Se eu tenho uma fase ativa de estresse alta no meu dia, eu posso, na hora de eu estar lá na fase de reparação, entrar numa crise epileptoide, tá? Não é o epilético, que é o quê? É uma exacerbação da fase ativa, que daí pode entrar numa questão de tiques, uma questão, às vezes, de câimbras. Tem outras questões também, às vezes eu exacerbo um sintoma, aquilo fica intenso. Por exemplo, se vocês analisarem o bebê tem cólica sempre quando? Tudo que acontece com o bebê, a criança pequena, piora à noite, e conosco também. Durante o dia, a criança estava na escola, chegou à noite em casa para descansar e dormir, a febre vem e puf, né? Aí eu tenho uma crise epileptoide com uma febre intensa, eu posso ter crises, né? Crise de ansiedade, então eu exacerbo aos sintomas da fase ativa. E essa questão do tamanho da crise epileptoide vai estar proporcionalmente relacionada ao que nós chamamos de massa de conflito, ou seja, quanto maior foi o meu conflito vivido no meu dia, ou às vezes isso se perdura meses, há anos, daí quando eu resolvo o conflito, quanto mais tempo em fase ativa, pior vai ser a fase de resolução dessa pessoa, mais intensa vai ser os seus sintomas. Então é por isso que chega, às vezes, a pessoa aposenta, tem ataque cardíaco. Nossa, agora que ele se aposentou e pode viver a vida, vai lá e dá um ataque cardíaco na pessoa. Por quê? A vida inteira ele teve numa fase de estresse altíssima, em uma luta com seu território, porque coração é meu território, é família, eu estar lutando por essa família, por esse meu território, marcar o meu território. E de repente, a pessoa para. Eu aposentei. Aí passa aí uns meses, às vezes 1 ano, 2 anos, ela vai lá e infarta, né? Então, é uma crise epileptoide. O infarto, ele é uma crise epileptoide, né? É uma fase intensa, exacerbada daquilo que ele resolveu, né? Daquele conflito que ele estava vivendo ali. Por isso que em determinadas situações, a gente tem que ir com calma, às vezes com o paciente, para resolver, ou às vezes a gente não pode resolver o conflito. Se a pessoa tem uma fragilidade de artérias, válvula mitral, o diabético também, dependendo do grau de diabetes que a pessoa tem, pode dar uma crise epileptoide, onde o pico de insulina dele pode subir tão alto que pode dar um bom transtorno, né? E a pessoa ir parar no hospital, né? Então, mesmo numa fase de cura, às vezes a gente fala
dependendo da avaliação do paciente, é melhor deixar ele lá no conflito do que resolver o problema dele e ter um paciente morto, né? Mas a gente tem muita história para entender ali, né? Com essa relação ali, vocês têm alguma dúvida, né? Querem colocar algumas dúvidas antes de nós prosseguirmos? Tenho agora um processo mais curtinho aí para seguir, né? Mas para vocês terem mais umas viradas de chave ali de compreensão. Então, se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser agora, nesse momento aí, fazer alguma pergunta, né? Fica aberto aí o espaço. O Cléo também, quiser me perguntar mais, não sei se estão conseguindo colocar aí a voz aí, ligar o microfone. Bem, então vamos seguindo, tá? Depois, se tiverem dúvidas, tá? Vocês podem, né? Tranquilo, tá, Cláudio? Depois vocês podem estar me perguntando ali, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, nós passamos pela energia ali, para aquela questão do pai e da mãe. O Cléo já teve essa aula. O que significa a energia, as polaridades masculinas e femininas, e como nós vamos também associar essa questão do que eu senti que me arremete àquilo que nós chamamos de ansiedade. O pai, ele vai representar para nós o quê? A nossa capacidade de correr riscos, de dar limites, ele representa a lei, ele representa a ação, ele representa coragem, disciplina, resistência, proatividade, consistência e a minha capacidade de começar e terminar aquilo que eu tenho de projeto. A mãe, a energia feminina, vai estar relacionada com o criar, a minha capacidade de criar, de gestar, não só filhos, mas de gestar projetos, o meu trabalho, dar a vida, nutrição, servir, face do sucesso, a flexibilidade, a intuição, a criatividade, a sensibilidade. Ou seja, se eu tenho dificuldade com o pai e com a mãe, quem sentiu com o pai, quem sentiu com a mãe, analise. Dentro dessas palavras, o que é mais difícil para você? Para quem sentiu com o pai um desconforto, será que eu tenho dificuldade de dar limites aos outros? E eu sou aquela pessoa que estou sempre querendo ser boazinha demais, e eu não dou limite, eu não digo não, né? Eu não corro riscos, porque eu tenho medo. E se não der certo, né? Eu tenho dificuldade em ação. Eu começo, mas eu não termino. Essa proatividade que eu anseio em começar, mas de repente eu me bloqueio. Eu não consigo seguir adiante. Com a mãe, às vezes falta criatividade, essa questão de dar a vida, às vezes é o meu trabalho que está faltando vida, às vezes falta essa energia vital de criar, de nutrir, para eu passar adiante. Eu gostaria tanto de fazer, mas eu tive uma dificuldade lá com a minha mãe. E para mostrar para ela, né, que ela não foi uma boa mãe, talvez eu fale, vou falir, vou fracassar em algumas dessas questões relacionadas à energia feminina. Talvez eu não vou ter tanta flexibilidade, eu não vou ter sucesso financeiro, profissional, eu não vou ter tanta sensibilidade, porque eu não quero ser igual, eu quero mostrar para ela que ela foi ruim comigo e que eu estou ressentida com isso. E eu bloqueio, eu não sigo adiante. Dinâmicas disfuncionais com relação a pai e mãe. Sente que não teve reconhecimento por parte do seu pai? Vou ter dificuldades de ir para a vida, porque é o pai que te joga lá na frente. Biologicamente, nós vamos olhar para duas questões com relação à biologia. Dores na coluna, uma coluna com retificação. Lá na nossa lombar, a gente tem uma curvatura, né? Que deixa o bumbum um pouquinho mais empinado ou deixa a minha coluna bem retinha, o bumbum para dentro.
Quando eu tenho essa retificação da lombar, com esse bumbum para dentro, que é essa ausência de lordose, que é a retificação, tá? Então, eu vou ter o quê? Um travamento dessa região aqui, né, do quadril. Então, eu não tenho, sabe aquela pessoa que anda, parece um robozinho, tá sempre durinha? Ela não tem esse molejo, essa flexibilidade. E ela vai ter o quê? Uma descarga de peso maior no seu calcanhar também. São pessoas que ela vivem uma dificuldade de ir para a vida. Ela está num posicionamento de sentado na pelve, uma maior descarga de peso nos seus calcanhares, indicando essa dificuldade de sair do lugar. São as pessoas que ficam paradas na vida esperando ser reconhecidas pelo pai. Isso gera ansiedade. Outra questão é a pessoa alta performance. É a pessoa que tem que ser o melhor em tudo. Ela tem que ter o melhor projeto, a casa extremamente limpa, é o workaholic, é aquela que trabalha em casa, ela tem uma alta performance, ela tem uma alta exigência de si. Ela quer controlar tudo e a todas, e essa pessoa está sempre exausta e também irritada. Ela entra também no contexto das culpas. Ai, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse falado aquilo. Sempre uma sensação de tomada de decisão errada ou que não foi adequada em determinado momento. A pessoa passa a vida toda esperando o reconhecimento de quem? Do pai. Eu gero ansiedade. Então, olha só quantas coisas a gente tem dentro desse contexto, dessa pequena palavrinha. As dores físicas articulares relacionadas ao que é a impotência, que vai estar pegando o contexto de mesoderma novo, que são o que? Os nossos músculos e ossos. E está relacionado à parte física com quem? Com mãe. Então, qual é o movimento difícil de eu fazer? O que trava? Que parte do seu corpo trava? Qual é a dor que você sente? E o que está bloqueando, né, a minha vida que eu não consigo seguir e estou sempre adiando, gerando quadro de ansiedade, que vai me arremeter ao que é os nossos comportamentos sabotadores. Vão identificando quais são as memórias, os insights que vocês vão tendo. E aqui eu deixo a vocês uma gratidão. Vou tentar abrir aqui de novo esse link aqui para conversas, porque eu quero o quê? Trazer para vocês o contexto. Escrito start video. Não, hide não. Aqui. Não era isso aqui. Então, o que que acontece com cada um de nós, que nós temos sintomas e tratamos com tantas coisas e nós não saímos do lugar. O que acontece com vocês, conosco, comigo, que às vezes eu giro e não saio do lugar. Então, quando a gente olha para uma doença, para um sintoma, o convite que eu faço para vocês é olhar para dentro. A que arremete isso? Porque nós vivemos o nosso dia a dia de uma maneira assim muito, como se diz? Vou colocar aqui. É tudo muito rápido, é tudo muito para ontem. A gente vive no automático e nós paramos de sentir e olhar para dentro para analisar o que que é que eu estou sentindo, o que que me dispara isso. Eu vivi uma situação ontem, daqui 2, 3 dias eu desenvolvo um sintoma. Poxa, mas por que que eu estou ficando doente assim? Por que que está vindo isso? Se perguntem para o seu corpo para entender o que, o para que vem um sintoma. E quando a gente consegue olhar para o para que esse sintoma está vindo para mim, dentro desse contexto da ansiedade, por exemplo, o que que vocês observaram que é de vocês? Que bate com a vivência de vocês? Então, agora eu te pergunto, adianta tomar remédio? Adianta só eu respirar?
Vamos só meditar? Eu não sou contra a meditação e respiração, pelo contrário, eu incentivo, porque a partir do momento que eu faço uma meditação, que eu respiro e muitas vezes eu solto um suspiro e dentro das leis biológicas a gente até incentiva que as pessoas coloquem suspiros no seu dia a dia, que é para o quê? Eu estou num estado de alerta, estou dirigindo, eu estou fazendo as coisas, e quando eu faço um suspiro, eu solto meu corpo. Posso sair por algum momento daquele estado de estresse, de fase ativa, mas eu não estou saindo do meu conflito. Então, qual é o conflito que vocês vivem? O convite aqui para reflexão é o quê? O que vocês ainda não conseguiram olhar? É para o pai, é para a mãe? O que vocês precisam curar nessa relação? Porque o pai e a mãe, eles são aqueles que te deram a vida. É na nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, que nós vamos ter tudo de bom e tudo de ruim. É lá que nós vamos desenvolver os nossos traumas, as nossas revoltas e também as nossas gratidões e também os nossos sintomas. Então, a parte da constelação familiar, juntando com as leis biológicas, elas estão nos dando um outro olhar para eu mudar o quê? O meu óculos. Se eu mudo o meu óculos, eu mudo a maneira de eu ver. Então, às vezes, uma pessoa que vai fazer uma constelação e ela tem algo, uma vivência que foi difícil com o pai ou com a mãe, eu tenho muitas críticas, julgamentos, porque ele foi rude, ela foi agressiva, ela foi omissa, ela não me deu atenção, ele isso, aquilo. Então, a gente está sempre apontando as falhas dos nossos pais. Só que quando a gente aponta, é fácil. Mas e você? Na época deles, com a consciência deles, com todas as condições que eles tinham naquela mesma época, será que nós faríamos diferente? Né? Condições financeiras, culturais, o que eles aprenderam e trouxeram dos seus próprios pais, porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Então, se eu não recebi amor, se eu não sei o que é te cumprimentar te dando um abraço, talvez eu só vá te cumprimentar te dando uma mão. E para mim, um abraço é o fim do mundo. Que eu não sei receber porque eu nunca recebi. E às vezes a gente critica, poxa, meu pai não me abraçava, né? Falei, poxa, mas será que ele foi abraçado? Será que ele recebeu esse amor para dar para você? Então, o convite para vocês é o quê? Para a gente refletir sobre cada sintoma, sobre cada emoção, sobre cada um. Assim, eu tenho muitos mais exemplos do que foram dados, mas assim, é muito extenso, porque quando a gente olha para isso tudo, a gente percebe a imensidão do que pode ser essa pequena palavra ansiedade e quantas histórias, emoções vividas nos arremetem a essa tal ansiedade. Obrigada, gente, obrigada. Então, convido vocês a abrirem um pouquinho mais o leque, a ampliar o olhar de vocês, para que vocês consigam não só se curar, mas para a gente se curar, a gente precisa curar a nossa origem. A gente tem que mudar o nosso jeito de olhar. E aí sim, eu vou lá resolver um conflito para que lá na frente os filhos, os netos de vocês também possam fazer um pouquinho mais diferente. Que eles não precisem geneticamente carregar essa mesma informação. Aí, já ouviram aquela frase da Frances Do, o que uma geração cala, a outra carrega no corpo, né? Então, muitas gerações que não puderam falar, se expressar, e de repente vem um autista.
para mostrar para a família a repressão dos segredos, de falta de amor, né? Então, olha quantas coisas dentro de nós existe para ser curado. Então, dentro do nosso fator sofrido, aquilo que eu sofri nessa vida, esse sofrer é aquilo que eu desencadeei, que eu vivi nessa vida, aquilo que foi, que a gente chama de lesões geradas, que vieram, informações desse campo morfogenéticos para nós. E essas oportunidades, porque o Dr. Hammer, assim como o Bert Helling, eles falam para a gente o quê? Toda doença é uma oportunidade. É uma oportunidade de nós olharmos para o nosso sistema familiar e aonde nós vamos curar. Será que é um excluído? Alguém que foi julgado demais? Alguém que sofreu demais e não teve um olhar? Né? Qual é a relação, né, com seus avós, bisavós, que está se estendendo até você? E enquanto alguém não olhar para isso, e não ir lá para desprogramar, porque a constelação, por exemplo, ela é o quê? É o reconciliar, eu transformar esse problema, essa pedrinha que está lá, e eu simplesmente olhar para essa pedra e falar assim, oh, muitas vezes eu aceito as coisas como elas são. Eu olho você, eu te vejo. Nas leis biológicas, o Dr. Hammer desenvolveu vários códigos de conflitos biologicamente vividos que desencadeiam sintomas e geram doenças e geram cânceres. Para quê? Para que a gente tenha a oportunidade de entender qual é o conflito que eu tenho de ansiedade, que, por exemplo, desses exemplos que vocês viram, que foi a minha vivência, e eu posso ir lá ressignificar. Então, a constelação olha para o reconciliar, as leis biológicas olham para ressignificar. Ambas. Só muda alguns contextos da frase. Porque o ressignificar quer dizer o quê? Eu não estou negando o que aconteceu. E não vai ser apagado aquilo que aconteceu. Mas eu posso mudar a minha forma de olhar para isso. E a partir do momento que eu tenho essa oportunidade, e eu me dou essa oportunidade de olhar para um conflito, para uma briga, para algo que doeu emocionalmente para mim, então eu posso deixar essa mochila que às vezes está tão pesada, falar, olha, você não deixou de existir, mas agora eu não preciso ficar presa lá no passado, carregando sintoma, essa mochila que está muito pesada. Então agora eu deixo isso daqui e eu decido seguir adiante. Então, são oportunidades. Não olhem para os sintomas como males, como uma desgraça, uma maldição. Nossa, meu filho tem isso, minha filha teve aquilo. É uma oportunidade que nós estamos tendo para olhar e curar, né? Então, sim, todas as terapias, né, realmente elas são fantásticas. Deixa eu pôr os nossos comentários aqui, né? As terapias, elas fazem com que muitas vezes a gente saia do estado de estresse para entrar numa vagotonia, numa fase de cura, para quando eu saio da fase de estresse eu poder enxergar aquilo que eu não via antes. Então, assim, eu tenho a oportunidade, né, de regenerar, de me curar. Muitas pessoas lá no grupo responderam. Eu coloquei quais são as principais terapias, tratamentos, o que vocês já fizeram, né? A maioria respondeu medicação alopática, né? E uma grande maioria já uma constelação, um reiki, um barras de axis, né? Gente, já é uma evolução maravilhosa. É maravilhoso isso, porque eu tenho que olhar para dentro para corrigir o que está aqui fora, né? Aquela questão da espinha, né? Ela está lá interna. Enquanto ela não sair
e eu não corrigir também o que está causando essa espinha, é um distúrbio do hormônio? O que está acontecendo? Será que o meu intestino está bom? Eu estou me alimentando corretamente? Eu estou cuidando daquilo que entra? Né? Porque a gente tem que entender também que nós temos um tempo de vida. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Quando a gente olha para uma trajetória que hoje, graças a Deus, com tanta tecnologia, nós estamos chegando a 100 anos, alguns mais, né? Mas uma média aí de 80 e poucos a 90 e poucos anos. Então, eu te pergunto, quando você estiver, sei lá, 70 anos por aí, qual é a bagagem, né, que você está carregando aqui? O que você se preparou para chegar na cidade? O que você olhou para dentro para curar, para lá na frente você não ter uma surpresa maior, não desenvolver uma doença grave, que às vezes um processo que a gente estava vendo ali de fase inativa, PCL, né? Então eu estou sempre oscilando e eu não resolvo o problema. O que acontece com esses órgãos em 70 anos, se eu não resolvo o problema? A bomba vai estourar. Às vezes estoura num infarto, um câncer terminal, né? Então, a gente tem dezenas, né, de outras afecções, doenças, que incapacitam. Aí não consigo mais andar, estou com uma artrose no joelho. Os ossos, eles representam o quê? A nossa estrutura, a nossa sustentabilidade. Então, quando eu olho para uma desvalorização profunda de mim, eu não me cuido, não me amo, eu não me olho, o que mais vai ser afetado são os nossos ossos. Aí a gente vê pessoas com 50 anos, né, 60, com osteoporose. Mas eu me alimento bem. Eu tomo cálcio, eu tomo o sol, eu tomo vitamina D, mas e o emocional? Você se valorizou? Você valorizou a sua mãe? Ou você está carregando esse sintoma, essa doença em lealdade? Eu tenho que ser igual a ela. Então, eu também vou ficar incapacitada como ela. Então, isso tudo são questões para que a gente possa refletir o que eu sou hoje, quais são os meus sintomas, quem eu quero ser lá na frente. Vamos olhar lá para a linha do tempo, lá nos 70 anos. Se Deus quiser, a gente chega lá, a gente vai ultrapassar essa linha aí, né? Então, qual é a bagagem que você está trazendo para chegar nesse fim de vida, nesse último processo, né, que nós temos, sem ter tantas afecções? Então, olhar para dentro, buscar aquilo que são as nossas raízes, as nossas origens, para que a gente possa florescer e dar os nossos bons frutos para as pessoas, para os nossos netos, bisnetos, não precisarem carregar uma mochila tão pesada quanto nós carregamos, e quanto mais a gente olha para trás dos nossos pais, bisavós, tataravós, era ainda muito mais pesado. Agradecer a eles por essa oportunidade e agradecer, sim, aos nossos sintomas por estar nos mostrando o que a gente está precisando ver. Tá? Pessoal, muito obrigada pela participação, pela oportunidade. E obrigada também a todos vocês que estão aqui. Eu deixei esse vídeo gravado, né? Eu vou depois subir e depois eu vou deixar disponível para vocês, as pessoas que também não puderam participar aqui presentes ao vivo hoje, tá bom? Podem deixar perguntas para mim lá no grupo. Pode ser que surjam algumas dúvidas, se alguém quiser conversar no particular, ou que expor também no grupo, é legal, porque muitas pessoas acabam não falando, que às vezes fica constrangida, tem vergonha disso, mas às vezes
um que tenha coragem de falar, os outros às vezes têm aquela mesma questão, só que não acabam abordando, tá? Então, eu vou deixar o grupo aberto ali ainda por alguns dias. Amanhã eu coloco lá o vídeo para vocês. E, por favor, podem perguntar à vontade. Mais uma questão. Nós passamos e falamos de muitos conflitos, né? Pode ser que um ou alguns deles são situações de vocês, que vocês viveram. Quando a gente usa, nós falamos palavras biológicas, que é eu estar falando a origem do seu conflito, isso gera no meu corpo uma movimentação, uma tomada de consciência. Não quer dizer que seja uma cura, mas pode ser que isso também seja um desencadeador de algum sintoma. Então, se observe. Amanhã, daqui 3 dias, né, se aflora alguma coisa, pode ser normal. Nossa, de repente me deu uma dor de cabeça. De repente me deu uma crise de ansiedade. 2, 3 dias depois. E às vezes você não vai nem lembrar dessa palestra. Mas às vezes pode ser que isso desencadeie, porque nós mexemos com emoções. Nós mexemos com os conflitos internos e alguns deles nem são vividos por vocês. Mas não quer dizer que, por não ser vividos por vocês, que eles também não estão presentes aí no campo morfogenético de vocês, estão latentes ali, gerando algumas informações no corpo de vocês. Então, se acontecer, vocês também podem me procurar. É normal que às vezes passe por sintomas. É normal quando uma pessoa sai de uma terapia, ela também tem alguns sintomas. Às vezes vai ter uma diminuição por sair da fase ativa e depois de um tempo ela acaba reativando um sintoma para entrar numa cura, tá? Então, novamente, agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui com vocês e uma boa noite para todo mundo, tá bom? Tudo certo? É isso aí. Boa noite, Lígia. Muito obrigada. Boa noite, queridos. Fiquem com Deus e até uma próxima. Amém. Amém. E